Boa noite, pessoal da disciplina Pesquisa Operacional. Quem está gravando essa aula agora é o professor Gabriel, tá? A gente vai começar a seguir agora o conteúdo através desse método de videoaulas, tá? E eu vou fazer umas explicações para vocês sobre o conteúdo da seção 2.1, que é a introdução à programação linear. A gente vai aplicar alguns exercícios e no final da aula vai ficar um exercício que eu proponho a vocês para vocês tentarem na casa. E eu vou disponibilizar no Ava um slide separado só com a resolução do exercício, tá, galera? Então é o seguinte, primeira coisa, o conteúdo da aula seria Introdução à Programação Linear. O que é basicamente uma programação linear? Só para a gente relembrar, na pesquisa operacional, a ideia é a gente construir um modelo matemático e o objetivo desse modelo é otimizar um resultado. E quando a gente fala de otimizar, ou é maximizar ou é minimizar algum valor, tá, galera? Lembrando que eu falei que não tem meio termo. Então, a minha ideia é maximizar o meu lucro, maximizar o meu retorno de investimento, minimizar o meu custo, minimizar o meu investimento, tá? E esse modelo matemático tem que, para a gente encontrar a nossa solução ótima, a gente tem que obedecer algumas restrições. Seriam as restrições funcionais, por exemplo, um tempo total de uma máquina, uma demanda máxima, né, que a gente pode produzir no máximo uma quantidade de um produto, ou a gente só pode assumir um risco máximo para cada investimento que a gente for destinar nosso dinheiro. E também tem sempre as restrições de não negatividade, né, que seria x1 é maior ou igual a zero, x2 é maior ou igual a zero, o que seria isso? Essas restrições é para garantir que nenhuma das nossas variáveis serão negativas, tá? Então aqui está um exemplo de uma de uma modelagem matemática, tá? E essa aí é uma resposta de um dos exercícios da lista de exercícios que vocês estão fazendo, tá? Para avaliação informativa. Então aqui é a nossa função objetivo, que nesse caso é maximizar. Aqui tá as nossas restrições funcionais, tá? Deixa eu mudar aqui. Essas daqui são as nossas restrições funcionais. E aqui as nossas restrições de não negatividade. Beleza? Seguindo então. E quais são os coeficientes? Os coeficientes são os valores que multiplicam as nossas variáveis, tá? Por exemplo, esse coeficiente aqui, ele tá relacionado às horas que leva para pintar o produto X1, tá? Então essas horas aqui é para relacionar com as horas da capacidade de pintura. Lembra que eu falei, a ideia dos coeficientes das restrições é relacionar com o valor máximo da restrição, tá? E as restrições, né, são sempre equações ou inequações. Qual que é a diferença? Inequação é quando é maior ou igual, ou menor ou igual, e equação é quando é igual, tá? Quando é uma igualdade é uma equação, quando não é uma igualdade é uma inequação. Então sempre as equações lineares vão ser sempre representadas dessa forma aqui, ó, que é a variável multiplicada pelo seu coeficiente. Então aqui a gente tem a variável, aqui a gente tem o coeficiente dela. E o b é chamado de termo dependente, que é a nossa constante, é o valor máximo que aquela restrição tem que obedecer, tá? Ou o valor mínimo que aquela restrição tem que obedecer, ou se for uma equação, aquela restrição tem que ser igual àquele valor. Então vamos aplicar as ideias da programação linear em um exemplo aqui. Vamos supor que a gente trabalha numa indústria de brinquedos e a nossa fábrica produz dois tipos de produtos, tá? Um boneco de plástico e uma lousa. E cada produto ele tem que passar por todas as máquinas para que ele seja produzido, beleza?
E a ideia é que o lucro do boneco seja R$3, o lucro é unitário, né? Então cada boneco o lucro é R$3 e o lucro de cada lousa seja R$2, tá? Os lucros aqui, tá? A ideia é a gente descobrir qual que é o mix de produção que vai otimizar o lucro diário, ou seja, qual que é a quantidade que a gente tem que produzir de bonecos, né? Então a quantidade de bonecos seria o quê? O X1. E a quantidade de lousas, que seria o X2, qual seria a quantidade, o valor de X1, X2, para que o nosso lucro total seja o máximo possível? Só ressaltando, quando vocês pensarem nas variáveis, que seriam x, né, x1, x2, x3, não se esqueçam que as variáveis vão sempre representar a quantidade de alguma coisa, tá? Não se esqueçam disso. Então aqui está nosso modelo numa forma tabelada, para ficar mais resumido. Então o boneco de plástico, ele leva 1 hora na máquina 1, 2 horas na máquina 2 e 2 horas na máquina 3. Aqui está os valores das horas que a lousa leva em cada máquina, sabendo que o máximo de tempo que eu tenho na máquina 1 são 12 horas. Ou seja, a quantidade de boneco de plástico vai ser produzido vezes 1 hora que leva para a produção de cada um, mais a quantidade de lousas que serão produzidas vezes 2 horas, que é o tempo que leva para produzir uma lousa, não pode ultrapassar 12 horas. Então aqui a gente já pode fazer a primeira restrição, né? Que seria 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 tem que ser menor ou igual a 12 horas, tá? A gente tem uma restrição aqui. A gente aplica essa mesma ideia para fazer as outras duas restrições, ok? Então, lembrando que x1 é a quantidade de bonecos e x2 é a quantidade de lousas. Essas quantidades a gente vai ter que descobrir depois que for realizada a modelagem matemática. Lembrando que o primeiro objetivo sempre é fazer a modelagem matemática. É transformar o nosso problema real em um modelo matemático. Depois que a gente fizer esse modelo matemático, daí a gente tem algumas opções para conseguir descobrir quais são os valores da variável, tá? Na nossa primeira lista de exercícios, a gente não descobriu o valor de nenhuma variável, só parou no modelo matemático. Hoje, a gente vai aprender um método para descobrir os valores das variáveis, tá? Então, a função objetivo vai representar o lucro total. E o lucro total está em função do quê? Do lucro unitário de cada produto. Então, já que a função objetiva é descobrir o lucro total, qual coeficiente a gente vai ter que multiplicar a nossa variável? Os coeficientes dos lucros unitários, né? Aqui está as nossas 3 restrições. Essa restrição eu fiz há uns slides atrás. Essas 2 restrições seguem a mesma linha de raciocínio. Lembrando que essas restrições são as restrições funcionais. E tem que ter sempre as restrições de não negatividade. Que eu não posso produzir uma quantidade negativa nem de boneco e nem de lousa, tá? E aqui está nosso problema. Função objetivo, restrições funcionais, restrições de não negatividade. Seguindo em frente. Agora é o seguinte, eu vou falar um pouquinho para vocês o que determina o nosso modelo ser uma programação linear. Primeira coisa, para ser o nosso problema ser uma programação linear, ele tem que obedecer a alguns pressupostos, tá? O primeiro pressuposto é da proporcionalidade. O que isso significa? Vamos voltar aqui no slide anterior. O lucro unitário do boneco é 3. Então, se eu produzir um boneco, tem que aumentar R$3. 2 bonecos, R$6. 3 bonecos, R$9. Ou seja, a quantidade de boneco vai ser proporcional ao lucro, tá? Então, essa primeira pressuposto, ele diz isso. E como que é representado isso matematicamente? É só garantir que o expoente
da minha variável de decisão, ou seja, do meu x, ele tem que ser um expoente igual a 1, que é essa ideia aqui, ó, tá vendo? O x1 ele está elevado a 1, né? E o x2 elevado a 1. Se fosse x1 ao quadrado ou x2 ao cubo, ou aqui na restrição, que isso serve tanto para a função objetiva quanto para as restrições. Se tivesse, por exemplo, 2x2 ao quadrado, e significa o quê? Que a quantidade de boneco não seria proporcional ao tempo que ele leva na máquina. Se aumentasse a quantidade de boneco, o tempo na máquina responsável para a produção dessa quantidade vai ter um aumento exponencial e não proporcional, tá? Então para facilitar, o que vocês têm que gravar? Que para ser programação linear, eu só posso ter equações ou inequações lineares, que significa que eu não posso ter nenhuma variável sendo elevada ao quadrado, ao cubo, à quarta, tá? Então sempre as variáveis vão ter que ser elevadas a 1 para garantir que todas essas restrições e a função objetivo sejam retas, tá? Então programação linear, função objetivo e as restrições são linhas, são retas. A outra ideia é que a nosso outro pressuposto é da aditividade. O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho um lucro do boneco que seria R$6, né, pela quantidade que eu produzi, e um lucro da lousa que seria R$10 pela quantidade que eu produzi, significa que o meu lucro total tem que ser R$16, ou seja, a contribuição individual de cada variável, somando elas, tem que ser igual à contribuição total do modelo, tá? Ou seja, se o meu modelo desempenhar um custo total, esse custo total tem que ser igual à soma dos custos individuais. Isso, pensando no nosso modelinho, é os mais da equação, tá? Eu não posso multiplicar as minhas variáveis. Se eu multiplicar elas, eu não vou estar representando que a contribuição das horas individuais vai ser igual à soma das contribuição total, tá? A outra ideia outro pressuposto, né, da programação linear é a hipótese de divisibilidade. O que significa isso? Que eu estou aceitando que minhas variáveis vão assumir qualquer valor real, ou seja, o meu x1 vai poder ser 1,3, vai poder ser 2,3, ou seja, as minhas variáveis vão poder assumir qualquer valor real, tá? Ou seja, as minhas variáveis podem ser valores divisíveis. Então, por exemplo, se o meu problema eu só vou poder ter dele valores inteiros, ou seja, o meu x1, por exemplo, eu quero saber a produção, a melhor mix de produção, e eu quero que esse mix só dê valores inteiros, porque eu não posso produzir meia lousa, só posso produzir uma lousa, duas, três, ou seja, eu estou aceitando valores inteiros. Se eu só precisar de valores, se eu só aceitar valores inteiros para o meu modelo, não trata mais de uma programação linear, tá, galera? Trata o quê? Isso se chama programação inteira. Daí vocês podem estar se perguntando, mas espera aí, esse primeiro exemplo, a gente está tratando da produção de bonecos e de lousa, certo? A gente quer encontrar o melhor mix de produção. Então, uma quantidade de bonecas e de lousa que o nosso lucro seja o melhor possível. Eu não posso produzir 2,3 bonecos, 1,5 lousas. Então, o nosso exemplo que a gente trabalhou agora, em tese, seria de programação inteira, tá? Porque o ideal é a gente só encontrasse variáveis inteiras. Mas, às vezes, o nosso por exemplo, esse problema, vocês vão ver mais para frente, que a gente vai resolver ele pelo método da programação linear,
E, coincidentemente, a variável que a gente vai encontrar vão ser valores inteiros, tá? Então, às vezes, a gente pode rodar o nosso problema, que é uma programação inteira, em cima da programação linear e ver se as incógnitas, né, essas nossas variáveis, assumiram valores inteiros. Se assumiu, ótimo, né? É o que a gente precisava. Se não assumiu e a gente só pode ter um valor inteiro, daí a gente vai ter que encontrar outras formas de resolver esse problema que a gente vai ver em outras aulas, tá, galera? E a hipótese da certeza, que seria o nosso último pressuposto, significa que os nossos valores são conhecidos. O que significa? Que, por exemplo, os parâmetros da função objetivo, que seria o nosso lucro unitário, a gente sabe que o lucro unitário da lousa é 2 e que o lucro unitário do boneco é 3, por exemplo. Os coeficientes que estão multiplicando as nossas variáveis são parâmetros assumidos como conhecidos e não valores aleatórios, tá? Então, para a gente poder resolver nosso problema de programação linear, obrigatoriamente, as nossas 4 hipóteses apresentadas devem ser satisfeitas, tá? Para a gente conseguir seguir em frente com a programação linear. Mas, como eu falei, não é sempre que essas hipóteses podem ser satisfeitas, tá? Por exemplo, igual eu dei o exemplo, a quantidade de boneco de lousa não pode ser quebrada, não pode ser um valor quebrado. Isso vai inviabilizar o uso da programação? Não. Eu dei a ideia para vocês, a gente não pode aceitar valor quebrado, tá, mas beleza, vamos rodar esse problema assumindo que é uma programação linear. Se der valor inteiro, ótimo. Se não der, a gente vai encontrar outras formas de encontrar a solução. A gente também pode, por exemplo, imagina o seguinte, que a gente vai tentar minimizar o custo total. Se eu produzo, e o meu custo unitário de um produto é R$2. Se eu produzo 10 produtos, eu tenho R$20 de custo. Se eu produzo 20 produtos, eu não tenho R$40 de custo. Isto por quê? Porque imagine que na minha empresa, quanto mais produto eu tiver, menor vai ser meu custo total, porque eu vou diminuir tempo de setup, né? Eu vou trocar de lote menos vezes, então eu não vou perder tempo de setup, eu vou conseguir ter um menor custo devido à produção em massa. Como que a gente vai fazer para programar esse problema, né? Transformar em modelo matemático, se o meu custo que está relacionado à função objetivo não é linear? Eu posso fazer um arredondamento e achar um meio termo, considerando que, por exemplo, o custo vai abaixar proporcionalmente. Ou seja, eu posso tentar de alguma forma fazer com que a minha função objetivo se distancie um pouco mais da realidade para atender os pressupostos da programação linear. Mas daí eu vou ter que usar um pouco do meu bom senso da experiência. Para quê? Porque se eu criar um modelo que fique muito adequado à realidade, às vezes eu não vou conseguir resolver ele, porque vai ficar muito complexo. Ou às vezes eu deixo ele muito simples, mas ele vai se distanciar muito da realidade e também não vai fazer sentido, porque não vai representar a situação real. Então eu vou ter que repensar o uso da programação linear. Então, se eu não conseguir usar... Então, às vezes, eu tento transformar o meu modelo real em uma programação linear, porque é mais fácil de resolver. Mas, às vezes, esse modelo vai ficar muito distante da realidade, então eu vou ter que encontrar outras formas de resolver esse meu problema, tá? Que a gente vai ver em outras aulas aí. Então, beleza. Agora que a gente já sabe dos 4 pressupostos da programação linear, vamos aprender como a gente consegue encontrar uma solução ótima para esse problema, ou seja, encontrar os valores das variáveis x1 e x2, que seria a quantidade de bonecos e de lousas, para a gente ter o maior lucro possível nesse mix de produção, tá? Então, antes disso, só vamos relembrar umas coisas, tá? O que é uma solução viável? Uma solução viável seria uma quantidade de boneco de lousa que obedeça a todas as nossas restrições, ou seja, não ultrapasse o tempo total de máquina disponível.
Uma solução inviável seria uma quantidade de boneco de lousa que ultrapassou uma das restrições de máquinas. E a região de soluções viáveis? Pense que eu tenho muitas combinações de produção de boneco de lousa que vão respeitar essas restrições das máquinas. Então, todas essas minhas soluções vão compor a minha região de solução viável. Já a solução ótima seria a melhor combinação de produção de boneco de lousa que eu vou ter o maior lucro possível. Tá? E às vezes o meu problema que eu formulei, não formulei adequadamente, não vou ter nenhuma solução ótima, tá? Não vou ter nenhuma solução que satisfaça todas as minhas restrições. Olhando no gráfico aqui vai ser mais fácil a gente entender as soluções viáveis, conjunto de soluções viáveis e a solução ótima. Então, o que a gente fez aqui? Observem que aqui ó, x1 é a quantidade produzida da minha variável 1, que seria o boneco, ou a lousa, não lembro qual que é que vale o x1. E o x2 é a minha outra variável. Então, se eu tenho duas variáveis, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer um gráfico aqui, certo? E o que são essas retas? Essas retas representam as minhas restrições. Então, por exemplo, essa reta aqui é a restrição de uma máquina que só pode fazer no máximo 8 horas, tá? E aqui os coeficientes é o tempo que leva da variável 1 nessa máquina, e esse coeficiente que seria o 1 aqui, né? É o tempo que leva a variável 2 nessa máquina. Então eu tenho, como eu tinha 3 restrições de máquina, eu vou ter o quê? 3 retas. Aqui tem uma reta aqui, vou ter outra reta aqui, e vou ter outra reta aqui. E como E é o seguinte, e como que eu descubro, vocês podem estar pensando, tá, e como que eu vou descobrir essas retas, como que eu faço ela? Isso vem da matemática, da geometria básica, tá, galera? Que pra gente fazer essas retas. Como que a gente pode fazer elas? Por exemplo, eu posso pensar o seguinte, vamos pensar nessa reta aqui, ó. Eu posso jogar um valor para o meu x1, ou seja, uma quantidade do meu x1, e assim eu descubro o meu x2. E com isso eu vou ter minha coordenada, uma coordenada do ponto dessa reta. Por exemplo, e se meu x1 for igual a 2? Então, se meu x1 aqui for igual a 2, quanto vai valer meu x2? Se meu x1 for igual a 2, eu jogo no lugar do x1 2 e descubro que o meu x2 é igual a 5. Então, eu já tenho um ponto aqui que é o ponto 2 e 5. Tá? Então, eu posso escolher qualquer outro valor para o meu x1 ou para o meu x2. Por exemplo, se meu x1 vale 10, é a mesma história. Eu jogo no lugar do meu x1 aqui, eu jogo o valor de 10 e descubro o meu x2 que é 1. Então, meu segundo ponto é 10 e 1. Então, eu tendo os dois pontos, tá? Se eu tenho um ponto 5 e 2, que é aqui, e o ponto 10 e 1, eu já posso traçar essa reta. Lembrando que para me traçar uma reta, basta 2 pontos. Então, basta eu considerar dois valores do meu x1, eu vou ter 2 pontos e vou conseguir traçar essa reta. Com isso, eu utilizo a mesma linha de raciocínio para as minhas outras restrições e eu consigo traçar as minhas 3 retas, tá, galera? Esse exemplo aqui, esse aqui é uma solução viável, porque é uma combinação de um valor do meu x1 e do outro valor do meu x2, que é viável. Por que é viável? Porque as minhas setas das restrições estão aqui, ó. Certo? E a minha solução tem que ser menor ou igual, observe, tem que ser menor ou igual todas as minhas restrições, ou seja, a minha solução ótima tem que estar para baixo de todas as minhas restrições. E esse valor aqui está para baixo de todas as restrições, certo? Está para baixo dessa linha aqui, está para baixo dessa linha e está para baixo dessa linha. Então, esse meu valor aqui que eu não sei, mas eu sei que é uma solução viável. Eu não sei o valor de x1 e x2, mas é viável. Já essa solução é inviável. Por quê? Porque ela tá para baixo dessa restrição. Ok,
mas ela está para cima dessa restrição aqui, ó. Ela também está para cima dessa restrição, ou seja, ela desobedeceu duas restrições, esse meu valor aqui de x1 e x2. Então, é uma solução inviável. Então, a gente já consegue imaginar que isso aqui é a nossa região de soluções viáveis, porque é nessa região que está todas as possíveis combinações de x1 e x2 que estão para baixo das minhas 3 retas de restrição, tá? E essa aqui é a minha solução ótima. Isso aqui é o meu melhor valor, minha melhor combinação de x1 e x2, que eu vou ter o maior lucro possível, tá? A gente vai aprender a descobrir por que essa daqui é a minha solução ótima. Então, todos esses pontos aqui, ó, que estão nos vértices da minha área de solução viável, eu chamo de FPE, tá? Que é uma solução factível ou viável em ponto extremo, tá? Que são esses 4 pontos aqui. Por quê? Porque eles são os vértices da minha área de solução viável. E o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que sempre a minha solução ótima vai ser um dos vértices da minha área de solução, tá? Então, a minha solução ótima vai ser sempre um desses pontos aqui, tá? Vai ser sempre um desses pontos aí. Então, tanto é que eu falei para vocês que minha solução ótima é essa daqui, né? Caso o meu problema tenha mais de uma solução ótima, às vezes pode ser que mais de uma combinação dê o mesmo resultado. Isso significa que, pelo menos 2 pontos da minha área vai ser minha solução FPE. Por exemplo, esses 2 pontos poderiam ser minha solução ótima e todos esses valores que estão na linha entre esses 2 pontos também poderia ser minha solução ótima, tá? A gente vai ver isso melhor num exemplo daqui para frente, tá, galera? Então, observe o seguinte, vamos traçar um gráfico, uma reta para minha função objetivo. Como que eu faço isso? Minha função objetivo não tem uma igualdade aqui, certo? É o z. Então, como que eu faço para me traçar uma reta se não tem um valor aqui para me igualar e descobrir os x1 e x2? Ué, eu traço uma reta considerando, por exemplo, que o meu z é igual a 6. Ou seja, imagine que quero testar qual que é a minha reta da função objetivo se eu produzir 6 produtos. Então, eu jogo no lugar do z aqui, eu jogo 6 e tenho essa equação aqui. Então, por exemplo, tendo essa equação, então vamos pensar, e se eu não produzir nada do x1? Se eu não produzir nada do meu x1, jogar aqui o valor de 0, eu tenho que meu x2 é igual a 3, e tenho que a minha coordenada seria 0 e 3, tá? Agora, e se meu x2 for igual a 0? Se meu x2 for igual a 0, eu tenho uma outra coordenada que é 2 e 0. Com isso, eu tenho uma reta da minha função objetivo. Mas observem que essa reta aqui que eu tracei, eu fiz com relação z igual a 6. Mas eu tenho várias quantidades de produtos que eu posso fazer com a minha função objetivo. Ou seja, para cada valor que eu considerar aqui, imagine, e se z for 12? Se o z for 12, eu vou ter uma outra reta aqui. E a ideia é que para cada valor que eu considerar da produção de z, eu vou ter uma reta que elas vão ser sempre paralelas, tá? Então, como eu tenho várias combinações da produção, eu vou ter várias retas paralelas. Observe o seguinte, conforme eu vou deslocando essa reta para a direita, ou seja, eu vou aumentando o meu valor do z, né? Por que eu vou aumentar o valor do z? Porque conforme eu desloco para a direita, eu vou ter o quê? Eu vou ter quantidades de x maiores do que a anterior. Ou seja, como eu vou ter maior quantidade de x1 e x2, e eu quero ter o maior valor possível do meu lucro, quanto mais produzir, maior lucro, né? Então, conforme eu desloco para a direita, eu vou ter combinações melhores. E o meu último ponto
que a minha reta da função objetivo coincidir com a minha área de solução factível, vai ser a minha solução ótima, que é esse ponto aqui. Por quê? Porque aqui, ó, já está fora da minha solução ótima. Aqui está fora, aqui está fora, aqui está fora, aqui está fora. Aqui está dentro, que está bem no vértice. Aqui está fora, está fora, está fora, está fora. Então daqui para cá está fora, daqui para cá está fora. E quando a minha função objetivo coincidir com o meu vértice, né? Então, aqui é o vértice da minha solução viável, aqui vai ser meu ponto ótimo, tá? Agora imagina o seguinte, imagina que minha função objetiva é outra agora. Que o meu lucro, ao invés de ser 3 aqui, meu lucro unitário do x1 vai ser 2, e o meu lucro unitário do x1, no meu x2 vai ser 1. Então aqui assim vai ficar minha função objetivo, e a minha reta da função objetivo vai ser essa. Se eu fizer o mesmo esquema para essa função objetiva e ir deslocando para a direita, observe o seguinte, que eu não tenho mais um ponto, que foi o último ponto que encostou na minha área. Eu tenho vários pontos, tenho múltiplos pontos. Inclusive, os meus dois FPs, tá? Ou seja, meus dois FPs, que estão esses dois aqui, mais todos esses valores aqui, ó, são soluções ótimas para o meu problema. Isso aconteceu por quê? Porque a inclinação da reta da minha função objetivo coincidiu com a inclinação dessa reta de restrição, então gerou vários pontos. Então, uma forma que vocês aprenderam para a gente descobrir a solução ótima, né, é traçar uma reta qualquer da minha função objetivo e ir deslocando ela até perceber que o último ponto da minha reta da função objetivo que encostou na minha região factível vai ser meu ponto ótimo, tá? Porque vai ser meu maior ponto possível. Mas a solução pelo método gráfico só é possível se a gente tiver apenas duas variáveis. Isso porque, como que eu vou fazer um gráfico com 3 variáveis? Vou ter que fazer um gráfico 3D, então eu não vou ter mais uma área plana, vou ter um sólido. Já não dá para fazer isso, certo? E para mim descobrir o meu valor ótimo através do método gráfico, eu tenho duas formas. Ou eu faço o deslocamento da minha reta da função objetivo, que é o que a gente acabou de fazer. E outra forma é testar os pontos extremos. Porque eu sei que esse ponto aqui equivale a um x1 e x2. Esse ponto equivale a um x1 e x2. Esse ponto equivale a um x1 e x2. Se eu saber quanto que é o x1 e x2 de cada ponto, eu jogo esses valores da minha função objetivo e vejo qual que foi a combinação que deu a minha melhor solução ótima. Que deu a maior lucro total. E isso vai ser minha solução ótima. Então aqui tem nossos 4 pontos extremos, certo? Vamos testar esse ponto aqui. Qual que é a coordenada desse ponto? Desse ponto tá fácil descobrir a coordenada dele. Por quê? Eu sei que meu x1 é 0, ó. Certo? Então eu jogo 0 no lugar do meu x1 e vou descobrir o x2. Tá? Então eu tenho que saber o quê? E como que eu faço para descobrir? Como que eu faço? Porque eu sei que é nessa equação aqui, porque esse ponto liga essa minha reta aqui do x0 com essa minha reta aqui, que é a reta dessa restrição aqui. Então jogando x0, jogando o valor 0 para o x1, eu sei que meu x2 é 4, então eu sei que essa coordenada aqui, ó, é 0 e 4. Então, sabendo os valores que o x1 é 0 e o x2 é 4, eu jogo esses dois valores na minha função objetivo e descubro qual que vai ser meu lucro total. Então, se eu produzir 0 de x1 e 4 de x2, eu vou ter 8 de lucro total. Então, vamos testar os outros pontos para ver qual que vai ser o maior lucro. Então, fazendo a mesma ideia para cá, como que eu vou descobrir a coordenada? Mesmo esquema. Aqui eu sei o quê? Que o x2 é 0, ó. Meu x2 é 0. E essa daqui, ó, é a minha reta dessa restrição aqui. Então eu jogo x2, 0 para essa reta. Sei que então eu consigo descobrir que meu x1 é 4 e minha coordenada é 4 e 0. Daí
utilizando os valores da produção x1 igual a 4 e x2 igual a 0, né? Aqui, ao contrário, 4 e 0, eu descubro que o meu lucro total para esse ponto, meu lucro total é 12, tá? Então já melhorou, porque aqui o meu lucro total era 8, aqui meu lucro total é 12. Então falta descobrir esse ponto aqui. Qual que é o lucro total? Daí vem a primeira questão. Beleza. Quais são as variáveis desse ponto? Quanto vale x1, quanto vale x2? Se eu pegar aqui, ó, x1 vale não sei, x2 vale não sei, ó, não sei. Ah, posso seguir a linha, tá, mas vai ficar nessa, vai confiando se a linha tá certa? Não dá, vou ter que usar uma matemática para descobrir o valor do x1 e x2. Mas eu sei que esse meu ponto é o cruzamento dessas minhas duas setas das restrições. Então, ó, ficou fácil. Eu tenho essa minha restrição aqui, essa minha restrição aqui, eu tenho o quê? Um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Dá para resolver esse sisteminha multiplicando a de cima por menos 1. Por quê? Porque se eu multiplicar aqui por menos 1, ó, desse jeito, eu vou eliminar o x1, ó, porque eu vou somar as duas, certo? Vou somar as minhas duas equações. Aqui, menos 2x1 com 2x1, some o x1. Vai sobrar o quê? Só o x2, que vai ser 3x2 menos x2, vai dar 2x2. 12 menos 8 vai dar 4, então meu x2 vai valer 2. Então eu sei aqui, ó, que esse ponto aqui vale 2. Sabendo que aí vale 2, eu jogo o valor do 2 ou nessa equação aqui ou nessa equação aqui, tanto faz. Qual equação que vocês escolherem, qualquer uma das duas que vocês jogarem o valor de x2 igual a 2, eu vou descobrir que o meu x1 é igual a 1. x1 igual a 3. Então eu sei que o meu x1 vale 3 e o meu x2 vale 2. Então eu sei a minha quantidade que representa o cruzamento dessas minhas duas restrições. Então, essa coordenada que é o 3, 2, eu vou jogar onde? Na função objetiva, para descobrir qual que vai ser o lucro total. Tá aqui minha função objetiva, joguei as quantidades, descobri que meu lucro total aqui é 13. Lembra que aqui era 8, aqui é 12 e aqui é 13. Ou seja, esse daqui, ó, é minha solução ótima. Ah, mas professor, tem esse ponto aqui. Vai lá, joga então aqui, ó, x1 igual a 0, x2 igual a 0. Qual que vai ser meu lucro total? 0, né? Não produzi nada de nenhum, meu lucro vai ser 0. Então, com certeza aqui, ó, é a minha solução ótima. O que vocês podem perceber, galera? Que esse método gráfico é bem legal, simples, quando eu tenho poucas variáveis. Se eu tenho mais variáveis, não dá para fazer. Ou se eu tiver muitas outras restrições, vai ficar um pouco mais chatinho, porque quanto mais restrição, mais vértices vai ter a minha solução viável, né? A minha área de solução viável. Então, quanto mais vértices eu tenho, mais pontos eu vou ter que testar, tá? Então, na próxima aula a gente aprendeu o método simplex, que permite encontrar a solução de um jeito que o método gráfico não permite, tá? Com mais variáveis. E é isso, tá, galera? Daí, só para vocês treinarem, tem que treinar, né? Não adianta, pesquisa operacional tem que fazer um exercício aí. Tô deixando esse exercício aqui para vocês. O textão tá grande, mas não se assustem. Primeira coisa para fazer sempre, identifiquem as variáveis, ou seja, a quantidade do que vocês querem descobrir. Outra coisa, a função objetiva é o que? É maximizar, minimizar o que? O que vocês estão buscando? Terceira coisa, sempre coloquem os parâmetros na forma de tabela, galera. Tabelem os valores para ficar mais visual e ficar mais fácil de enxergar a função objetiva das restrições. Depois que fizer isso, vai ter que fazer o quê? Eu não quero mais agora só o modelo matemático. Eu quero um modelo matemático e quero saber qual que é a minha solução ótima. Ou seja, eu quero saber qual que é o valor do meu x1 e x2 para mim ter o maior lucro possível, tá? Então, vamos ter que fazer o quê? Método gráfico. Vai ter que fazer o gráfico, fazer as setas das restrições
encontrar a solução, a área de solução factível. Daí vocês vão escolher, ou faz o método de deslocar paralelamente às retas da função objetivo, ou faz o método de testar todos os pontos extremos e ver qual que é o ponto extremo que tem o maior valor, tá? Que seria o maior lucro. Porque a ideia é maximizar o lucro aqui, tá? E eu vou disponibilizar no AVA, separadamente, a resposta do exercício, tá? Com passo a passo para fazer. Mas tentem fazer sozinho antes, sem olhar o slide, para quebrar a cabeça, para depois ver a resposta. Então é isso, eu estou à disposição de vocês pela internet, tá? Para qualquer dúvida, para ajudar no que vocês precisarem. Até mais. Boa noite, galera.